Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa do Desenvolve Vale. Hoje nós vamos falar de um assunto que tem sido muito debatido essa semana, a questão dos impostos, o IOF, quem entregou, quem não entregou o imposto de renda e tudo isso que muitas vezes nos fazem ficar preocupados, com dúvida, né? Uma série de coisas. Aliás, infelizmente tivemos essa criação aí por uma medida provisória do IOF. É tanta criação de impostos, né? Eu não consigo ver, às vezes, alguém falando, vamos reduzir despesas. Porque como é que você faz da sua casa quando você está gastando mais do que você recebe, do que você ganha? Você economiza, você corta a despesa. E a gente não vê que o governo tem mostrado isso. Se estiver fazendo, nós não estamos sabendo. E de repente nós acordamos com uma medida provisória e aí ficam várias pessoas dando entrevistas que tudo bem, isso faz parte, etc. Mas não, é realmente muito triste saber que o nosso país não está olhando para a redução de despesas. E o Desenvolve Vale está aqui para falar de desenvolvimento. Nós acreditamos nas pessoas, nós acreditamos nos empreendedores e lidamos com essa realidade do imposto. Para falar disso, eu trouxe hoje aqui um grande especialista que trabalha no tema, que é José Guilherme Sabino, CEO do grupo Assertif. Tudo bom, José Guilherme? Muito bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você e aqui Maravilha. no programa Desenvolve. Excelente. Eu já assisti algumas entrevistas suas no YouTube, mas o tema de imposto, ninguém gosta de falar muito menos de pagar. Mas faz parte da vida de todo mundo, né? Eu acho que é importante pagar o imposto, por quê? Isso que mantém as receitas e por aí vai. Mas fala um pouquinho, você hoje na Assertif, vocês fazem um trabalho de recuperação de créditos, é isso? Exatamente, Rico. Primeiro, pagar imposto, todos têm que pagar o que é real e o que é o certo. Não pagar nem a mais e nem a menos. Então, a Assertif, há 23 anos, ajuda as empresas a melhorarem o seu fluxo de caixa. Como? Analisando os seus últimos 5 anos e verificando e fazendo uma mineração desses dados tributários para verificar se a empresa pagou algum imposto a mais ou indevido. Isso acontece em 95% das empresas no Brasil. Meu Deus, Isso, 95% das empresas pagam imposto indevidamente. A mais, a menos? A mais ou a menos. Entendi. Maioria a mais. Por algumas razões, Rico. Isso não é a Assertif que está falando, isso é uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Então, assim, se a gente pegar a nossa carteira, que é de mais de 4 mil clientes, então, assim, aonde nós tivemos oportunidades de execução de trabalho, nós levantamos oportunidades, né? Mas isso acontece por quê? A gente vive num manicômio tributário aqui. É verdade. Né? Então, assim, hoje a complexidade tributária no nosso país, ela é um negócio maluco. Então, assim, as empresas que têm já o seu departamento interno reduzido para cumprir todas as obrigações mensais que são exigidas por lei, não tem tempo de olhar o seu passado, porque o volume de informações é muito grande. Então, além de ter colaboradores para olhar o passado, olhar o presente e começar a olhar o futuro, porque está aí a reforma tributária, então as empresas não conseguem acompanhar. Então, desde 88, a média de nova legislação na área tributária, 52 por dia. Que é isso? Então, você imagina, fora as decisões judiciais do Supremo, do STJ, da Receita, enfim, então tudo isso faz com que o nosso arcabouço tributário, vamos dizer assim, ele se torne um manicômio tributário. Então, as empresas erram na base de cálculo dos impostos, pagam em duplicidade, erram a classificação fiscal das mercadorias, que é o RG das mercadorias, né? Interpretam a legislação erroneamente. Enfim, isso faz com que 95% das empresas paguem erroneamente. O que é isso, né? É um dado muito sério isso, né? Porque tanto pagar a mais ou a menos torna a empresa ali, de certa forma, inadimplente com a receita, pode sofrer uma multa. O pior disso tudo é que a gente não vê nenhum movimento para simplificar tudo isso. Começaram a história da reforma tributária falando que iriam, além de reduzir os impostos,
queriam simplificar. O Brasil gosta, às vezes, de copiar alguns países, né? IVA e vai. É legal, ele dá a largada. E quando ele começa a detalhar, ele consegue ser o mais burocrático. Eu estou com medo da implantação dessa reforma tributária. Eu estou errado de estar com medo ou não? Vai ser fácil para implantar? Não, fácil não vai ser. Não vai? Não vai ser. Pelo seguinte, Kiko, eu estou rindo porque assim, eu escuto muito empresário falando a mesma coisa. Tá? O cara quer andar certo. Eu tenho uma convicção. Os empresários, os empreendedores, os autônomos, os profissionais liberais, o empregado, eles querem pagar o imposto certo. Sim. A grande maioria quer. Vamos lá. Mas nesse país não é difícil, né? Para não falar já aqui. Era complexo, já é um manicômio tributário, com a entrada da reforma, vai duplicar a complexidade. Por quê? A partir do ano que vem é o ano teste da reforma. Que é o período de transição. Não, teste. Teste, ano piloto. A reforma 2026. Começa em 27. 27. A partir de 27 não tem mais PIS e COFINS. E a transição vai até final de 32. 2033, a reforma está 100% implementada. Certo. Ou seja, daqui até 2033, as empresas vão ter que conviver com 2 sistemas tributários, o atual e o novo. Vão ter que dar treinamento para a equipe, vão ter que fazer investimento em tecnologia, porque também não adianta só fazer investimento em tecnologia no seu sistema de gestão, ERP, etc., se não tiver um treinamento. Né? Vão ter que analisar toda a sua cadeia de fornecedores. Por quê? Porque em 2013 acaba benefício fiscal. Não vai ter mais benefício fiscal. E aí começa a valer. Aí começa a valer. Vamos falar disso no próximo bloco? Com certeza. O nosso tempo está aqui do primeiro bloco terminando. Realmente, o desafio da implantação dessa reforma tributária. Vamos para um breve intervalo comercial, voltamos em seguida. Bom, estamos de volta hoje conversando com o CEO da Assertif, José Guilherme Sabino, falando um pouco das questões tributárias. E eu perguntava para ele o seguinte, no primeiro bloco, de toda essa questão burocrática que está sendo essa discussão da reforma tributária e como vai ser essa implantação. Então, no próximo ano, 2026, começa o momento teste. O ano teste. E o que significa isso na prática para o nosso telespectador ouvir? O ano teste, primeiro para as empresas se adequarem e a própria Receita Federal ir adequando o seu software de arrecadação. Porque, Kiko, a reforma tributária ela é uma reorganização do fisco. Né? Então vai mudar completamente o sistema de arrecadação e etc. E é uma reorganização também das empresas. Né? As empresas vão ter que rever todo o seu planejamento a partir da reforma agora. Né? Por quê? Vai acabar o benefício fiscal das empresas em 2033. Empresas que dependem do dinheiro do imposto para o seu fluxo de caixa para pagar o mês que vem, sim, essas empresas não vão ter mais esse fluxo de caixa desse imposto. Por quê? Porque a regra geral do split payment, da arrecadação, é a liquidação financeira. Certo. Na hora que liquidou, o governo recebe o imposto e você, empresário, vai receber o produto, o valor do seu produto ou do serviço. Ou seja, aquele imposto que os empresários usam para pagar o imposto no mês subsequente, ou deixar de pagar, ou parcelar, não vai ter mais. Então, as empresas elas vão ter que ter eficiência econômica. Quer dizer, se a pessoa não tiver caixa, ela vai travar. Vai travar, vai passar por ou vai quebrar. Então, a reforma tributária, imagina o seguinte, carro de corrida. Todas as empresas vão largar da mesma posição. Quem fizer um estudo do impacto da reforma tributária na sua área, no seu setor, no seu negócio, vai largar na frente. Porque o impacto no seu fluxo de caixa vai ser brutal. Então, nós lá no Grupo Assertif estamos orientando os nossos clientes a começar a fazer uma separação. Fluxo de caixa operacional e fluxo de caixa fiscal. Para nós, voltando um pouquinho à sua pergunta do primeiro bloco, sim, a reforma tributária, perto do que nós temos hoje, ela é positiva. Sim. Não é a ideal. Né? É um IVA dual, né? Puxar um pouquinho do Canadá, etc., o modelo. Mas, enfim, ela vai trazer uma simplicidade, ela vai trazer uma desoneração no investimento,
né, maior transparência. Porém, essa fase de transição vai ter aumento de demanda judicial. Isso. As empresas vão ter que se prepararem, não só tecnologicamente, mas para o apagão de colaboradores nessa área, porque as pessoas não estão preparadas também para a reforma. Não, isso é outro ponto que você está tocando. Tem o próprio Desenvolve Vale, muitos contadores participam, ótimos contadores, e eles conversam conosco explicando assim a dificuldade de mantê-los toda essa estrutura de contabilidade atualizada. Porque são muitas mudanças, né? Eu acredito que até o pessoal da Receita Federal, já li sobre isso inclusive, Exatamente. que a grande dificuldade que se tem para que os próprios técnicos da Receita, de órgãos de governo, consigam ficar atualizados de tantas mudanças legais. Por que será que acontece isso? Primeiro, Guilherme? Porque a legislação é uma legislação extensa, né? Nós estamos falando aí mais de 600 artigos, né? 400 páginas, acho, se não me engano. É tudo novo, né? Não é nada parecido com o que nós temos hoje. Sim. Então, isso faz com que, primeiro, gera uma insegurança. Né? Segundo, que horas que eu vou parar para me atualizar? Não para, né? Pô, final de semana? Depois que eu sair do meu trabalho? Enfim, em família, lazer também. Então, tudo isso as empresas vão ter que, eu acho que, fazer uma separação. Pegar essa equipe e falar, essa aqui só vai ver reforma tributária. Então, nós vamos treinar essa equipe aqui para isso. Ou contratar empresas externas para treinar essa equipe também e ajudar nessa transição. Porque ela vai ser dolorosa, ela não vai ser uma transição tranquila. Tá? Então, a longo prazo, só para dar também uma esperançazinha. Vamos dar uma esperança para o empreendedor, pro né? empreendedor. Ao nosso ver, Kiko, depois de 2040, o impacto da reforma vai ser igual ao impacto do Plano Real no Brasil. Certo. Ela vai trazer uma estabilização. Mas isso... E hoje também tem muitas coisas assim, gerando competições desiguais. Exatamente. Né? Você vê aqui o caso daquela cidade ali no sul de Minas, ali... Extrema. Né? Que ali é só para nota fiscal. Então isso precisa de fato, o Brasil não pode competir com ele mesmo. Não dá. Né? Então eu acho que alguns pontos sim, a reforma tributária. Mas o que desanima, eu acho que um pouco o contribuinte, é que a entrega do governo tem sido muito pouca. Né? Se pensa somente em arrecadação. A gente não consegue, mas melhorou saúde. Claro, casos isolados, a saúde aqui em São José dos Campos, saúde pública, excelente. Deve ser excelente. Né? Como outras cidades, mas não é o padrão brasileiro. Então a entrega do governo, porque é um governo pesado, um governo caro, que se amplia. E aqui não estou falando politicamente, nós não temos interesse nenhum de ficar discutindo lado A, lado B. Mas, não entendo. Por que o governo não tem uma proposta de redução, de eficiência? Só porque é público, pode-se desperdiçar recursos, né? Então, estava vendo, um dia que faleceu o Papa, né? Todo mundo se comoveu com uma situação. Você vê vários brasileiros sendo levados pelo governo. Poxa, isso é um desrespeito com o recurso público, do trabalhador que já paga ali o seu imposto, né? Depois, o escândalo do INSS. Que motivação que o cidadão tem, olha, de contribuir sabendo de tantos escândalos em órgãos públicos. Então está na hora do nosso país olhar um pouco, não só em arrecadação como reforma tributária, mas os outros pontos. Sim, acho que está na hora. Zé Guilherme. Passou da hora, né, Kiko, fazer uma reforma administrativa. Da hora. Vamos lá, né? Passou da hora. Ontem eu estava vendo um dado. Os benefícios fiscais que o governo brasileiro dá, eu tinha um número até ontem, que já era um número absurdo, de 400 bilhões de reais de incentivo fiscal que o governo dá para as empresas. Mas quando o governo exigiu agora que as empresas que têm benefício fazer um autopreenchimento, uma autodeclaração, eu tenho esse benefício. Esse número eu vi ontem, foi para 800 bilhões de reais. Olha só. Então é o seguinte, o governo, junto com o Congresso Nacional, junto com a sociedade, devia rediscutir esse incentivo para esse setor. Vale a pena? Deu retorno? Vale. Continua. Outros... Claro. Revalidar o incentivo claro. Ou não. Isso é uma coisa. Enxugar, fazer enxugar a máquina. A máquina pública. Isso é privatizar o que não é essencial também, né? Sim, claro. Isso é passa para a iniciativa privada. Passa para a iniciativa privada, né? Isso aí também o poder do governo é fiscalizar. É fiscalizar, exatamente.
E essa farra do INSS, Kiko, quer Que dizer, coisa. para mim isso aí é o seguinte, nós temos tanta tecnologia de segurança, como é que os fraudadores conseguem fraudar o sistema? Isso eu não entendo. Conversava sobre isso esses dias. Isso eu não entendo. É tantas senhas, acho que dá para chegar em quem liberou. Mas nós temos que ir para outro intervalo, a conversa aqui é boa. Estamos conversando então com o José Guilherme, que é CEO da Assertif, que cuida de toda essa parte de recuperação tributária. Vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta, falando hoje sobre impostos, recuperação de impostos e tudo mais. Estou com um grande especialista aqui, que é o José Guilherme Sabino, que é o CEO da Assertif. O José Guilherme, me fala uma coisa, você trabalha com essa parte de pessoas que eventualmente tenham contribuído a mais e buscam esse dinheiro de volta. Exatamente. Isso acontece mesmo? Isso acontece diariamente, né? A partir do momento que a empresa identifica esse pagamento indevido ou a maior, existem duas formas administrativas de recuperar esse dinheiro. Uma é você fazendo uma compensação mensal, ou seja, no mês subsequente eu levantei, por exemplo, 100 mil reais de crédito, pago 10 mil no mês que vem, pego 10 mil aqui, pago esse crédito aqui. Ou fazer um pedido de restituição, como funciona em pessoa física. Tá. Faço um pedido de restituição, a Receita vai lá e deposita esse dinheiro na conta da empresa. Certo. Essas são as duas formas mais rápidas de você reaver o seu pagamento. Porém, para você fazer isso, você tem que estar solicitando um crédito líquido e certo, ou seja, permitido por lei. Tá? Isso é uma coisa importantíssima, porque tem empresas que compensam crédito que não é permitido por lei, e aí a bomba vai explodir Lá na frente e pode até quebrar uma empresa. Mas quer dizer, então vamos lá, você foi lá com a sua empresa, identificou que aquela pessoa pagou a mais. Paguei a mais. Como é que Dentro da legislação. Como é que você fala isso para a Receita? Porque ela precisa validar isso, senão todo mundo fala que pagou a mais. Exatamente. A gente tem a documentação comprobatória do pagamento a maior. Isso não é só a DARF do pagamento, não, tá? Sim. Toda a comprovação fiscal. Fiscal. Então, Receita, essa empresa X pagou a mais, a gente entra, faz um pedido de restituição e uma retificação das obrigações. Perfeito. E aí a Receita ela vai ter o período de 5 anos para fiscalizar essa declaração que nós fizemos perante a ela. Certo. A partir de 5 anos, não teve nenhum questionamento. Tá, ok. O crédito está ok. Então as empresas precisam se atentar para isso. Você consegue compensar isso no curto prazo ou não? Consigo, no curto mês prazo. a mês. No mês a mês. Mas quanto tempo demora para você fazer um diagnóstico de uma 30 empresa? dias. 30 dias. Então, normalmente, sobre a folha de pagamento, a gente fala que a média de crédito dos últimos 5 anos é o valor de 2 folhas de pagamento sua, de crédito. Né? Tá. Então, assim, nós temos casos de imposto pequeno, né, de valores pequenos, como valores grandes. Né? Então, normalmente, a média de utilização disso aí é 5 a 6 meses. Certo. Então, se levantou um crédito aqui, durante 6 meses, provavelmente eu vou deixar de pagar imposto. E você não depende da Receita falar, ok. Não depende da Você só Receita. fica exposto dela querer confirmar isso. Exatamente. A Receita, se você tem embasamento técnico, embasamento legal, ela vai olhar isso. Tá legal, tem embasamento técnico? Tranquilo. Ok. Tá? Isso é normal. Você pode retificar a sua declaração, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, quantas vezes você quiser. Perfeito. Isso é permitido por lei, né? Ok. Então, a partir desse momento, você faz toda essa adequação e fica em conformidade tributária no final do dia. Tá. Então, isso que importa para a Receita. Fazer a coisa certa, pagar a coisa certa. E hoje certa. você tem atuado em quais segmentos que você Hoje, identifica mais pagamentos a maior tributariamente Hoje nós falando? temos clientes de todos os setores, desde bancos... Isso acontece com todos os setores? Com todos os setores. Acontece com a grande empresa, com a média empresa e com a pequena empresa. E quem que está errando nessa hora que as empresas pagam a mais? Não é errando, né? Essa confusão mesmo, essa complexidade. Essa complexidade. Então, se a gente pega empresas de capital aberto, que são clientes da Assertif, que tem os maiores escritórios tributaristas, as Big Four fazendo auditoria, mesmo assim a gente consegue levantar oportunidades. Agora, eu já conversei com vários empreendedores e sempre fico preocupado. Pô, não vou questionar lá a Receita porque posso ficar na mira do pente fino. Isso tem a ver? Não tem a ver. É um mito? Isso é mito.
Isso é mito. A Receita hoje ela fiscaliza todas as empresas online, vamos dizer assim, em É, tempo hoje- real, porque todos os cruzamentos são feitos digitalmente. Então isso é mito. O que a Receita pode soltar anualmente esse ano nós vamos fiscalizar um setor X. Por exemplo, teve um ano que foi fiscalizado o setor de posto de combustível, porque começaram a usar os créditos que não eram permitidos. Então, o valor das compensações feitas chamou a atenção da Receita. Aí ela começou uma fiscalização específica para o setor. Nosso tempo está passando aqui, caminhamos para o final do programa. Você recomenda, então, que todo mundo deva fazer uma análise do que eventualmente pagou maior? Eu recomendo fazer o mais urgente possível, porque com a entrada da reforma tributária, esse fluxo de caixa, esse dinheiro novo que você não sabia, vai ser importante para o seu fluxo de caixa fiscal na entrada da reforma tributária, Kiko. Perfeitamente. Zé Guilherme, eu quero agradecer muito Eu que agradeço. sua entrevista. O tempo aqui passa muito rápido, mas é muito importante essa conscientização que se tem da forma de se contribuir, da forma de se restituir, porque afinal de contas, o pagamento de imposto sai de muito esforço da sociedade civil e privada. Exatamente. Então, muito obrigado por participar conosco Kiko. aqui. Muito obrigado, parabéns pelo programa. Foi muito bom vir aqui a São José novamente, fazia tempo que eu não vinha a São José. E parabéns pelo programa. Muito obrigado. Muito bem, falamos hoje sobre tributação. A você, muito obrigado pela sua audiência e fique agora com o SBT Brasil.